Vamos lá. A gente vai dar continuidade aqui ao assunto dinâmica, aproveitando para falar sobre sistemas de referência, utilizando as leis de Newton, né? A gente vê isso lá na cinemática, tá? Mas a gente vai dar uma palhinha aqui. Então, dando continuidade às forças e depois da terceira lei de Newton, a gente tem o que a gente precisa entender sobre... Só um minuto. O que a gente chama de força normal. Força normal é uma força de contato que a superfície faz sobre algum objeto, tá? Nesse caso aqui, o nosso objeto é um livro e a superfície que a gente está trabalhando é a superfície do piano, certo? Bem aqui, ó. O piano está aqui, tá? Aqui. E o livrinho tá bem em cima, aqui assim, ó. Certo? Aí para baixo, existe o que a gente chama de força-peso, que é a força de ação gravitacional, né, que a Terra exerce sobre os objetos, a força-peso. E logo, como uma força de contato, a superfície aplica uma força que a gente chama de força normal, né? Alguns livros a gente vai ver chamarem só de normal ou força normal, tá? Pode aparecer também um N maiúsculo assim, simbolizando a normal, tá? E logo em seguida, a gente também vai ver uma força, é como se fosse uma força imaginária, chamada, que faz a força de reação à força normal, que a gente chama de, que é a superfície do livro na superfície onde está apoiado o livro, tá? Nesse caso é um piano, podia ser o chão, uma mesa ou qualquer outra coisa do tipo. Essa força a gente diz que ela é um módulo de menos Fn, tá? E que menos o módulo de Fn é igual a Fn, que é a força normal, que é igual a força peso, tá? Mas nem todas as situações isso vai se aplicar, porque tem situações onde a força normal não vai ser igual ao peso. Quando a gente está trabalhando com referenciais não inerciais, que geralmente as leis de Newton não se aplicam a referenciais não inerciais. Então, nesse caso, como a gente tem um referencial inercial, que é aquele que está na superfície da Terra, ou que está parado ou não desenvolve aceleração nenhuma, a gente consegue igualar a força normal com a força peso, tá? Nesse caso aqui, que a gente está trabalhando com referencial inicial, tá? Grava bem, referencial inicial aplica as leis de Newton. Referencial não inicial não se aplica as leis de Newton, tá? Que é um referencial acelerado. A gente vai ver às vezes em questões de concurso, às vezes perguntando as leis de Newton se aplica a um referencial acelerado? Aí a gente responde não, não se aplica, tá? Porque o referencial acelerado é aquele referencial não inicial. Então, como eu já havia falado, a força normal não é uma força de reação do peso, tá? Que fique bem claro isso. Vamos ver essa questão. Santa Casa de 2018. Duas caixas A e B estão apoiadas em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Sobre a caixa A é aplicada uma força de módulo F. A gente pode ver bem aqui, ó, a força de módulo F sendo aplicada, tá? Na horizontal, né? Horizontal é de intensidade constante, conforme a figura. O gráfico representa a variação de intensidade de força transmitida de A para B em função da massa de A, certo? Mantendo a massa de B
constante. Então, eu tenho uma força aqui aplicada no corpo A. Deixa eu mudar a cor disso. Eu tenho uma força aplicada no corpo A que ela também aplica no corpo B, que eu chamo de força de A. Eu chamo de força de A em B, certo? E aí, é essa força que é aplicada, que ela vai ter 30 newtons, certo? Como a gente vai ver aqui. Desprezando o atrito e a resistência do ar, a aceleração do sistema quando a massa for 2 kg será de... Vamos ver lá? Primeiro, a gente vê todas as forças atuantes no corpo. A gente tem aqui a força F, que está sendo aplicada em A, né? A gente tem a força peso do corpo A, a força peso, e a força normal no corpo A, a força normal no corpo A, que está sendo aplicada da superfície no corpo A, aqui ó. Essas são as forças que estão agindo no ar. E também tem a força, porque quando eu aplico a força no A e o A empurra o B, né? A força de A em B, o B também aplica uma força de reação, que eu chamo de força de B em A, aqui ó. Que ela vem para cá, tá? É essa força aqui, ó. Ó, a força de A em B que eu falei naquela hora, e a força de B em A. Essa aqui é uma ação, tá? É a força de ação. E essa aqui é a força de reação. Reação, certo? E a força de A em B é igual à força, né, negativa de A em B, certo? E aqui no corpo B, nós temos o peso do corpo B e a força normal do corpo B. Tá, isso daí tá tudo bem, né? Certo? Vamos lá. Mostrando a segunda lei de Newton, a gente pode fazer o quê? Isso aqui, lembre que isso daqui, a força resultante, ela é quem? A massa vezes a aceleração. Certo? Porque a setinha em cima? A setinha em cima é para dizer que elas têm um módulo vetor, né, que eles são vetores, e que elas têm direção e sentido, tá? Quando uma grandeza não tem direção e sentido, a gente não coloca em cima essa setinha. Então, sendo aqui a força resultante vai ser quem? O F, né, a força aplicada, menos a força de quem? Aplicada de B em A. É por isso que fica assim, ó. Força menos a força de B em A é igual a força resultante, tá? Vezes a aceleração. No caso, isso aqui, eu só fiz isso aqui para demonstrar de onde é que surge isso daqui, tá? Então, e a força de A em B? Tá, vamos lá. Então, o que a gente faz aqui? A gente fez uma somatória das duas equações, né? Onde eu vou só baixar esse aqui, aí menos FBA com F de A em B me dá quem? Ó, elas são iguais. Se eles são iguais, o que acontece aqui? Eles se anulam, né? Quando eu somo menos... Se eu tenho, por exemplo, assim, ó, se eu tenho menos x com mais x, eu tenho
zero, né? É o que acontece aqui, ó. Como se eu tivesse um menos x mais x, tá? Porque eles são iguais. Eles só tem sinais diferentes aqui, ó. Certo? Aí por isso que fica nulo aqui. Aí o outro lado eu somo, só que eu tenho uma aceleração. Quando eu somo isso, ele me dá esse resultado aqui, ó. Tá? Eu somei. Como eu tenho um fator comum entre eles, que é a aceleração, ele fica assim, multiplicando os outros dois fatores. Então, usando aqui a nossa primeira equação, eu tenho que a força, ela vale 40 newtons. Ele disse pra gente no início da questão. E a força de A em B, que é a mesma força de B em A, só que em módulos contrários, como eu falei, uma força de ação e uma força de reação, certo? Então, eu tenho que ela vale os 40 aqui, ó, e aqui vale os 30, certo? Quanto vale a massa de ar? 2 vezes a aceleração. A aceleração que eu quero saber, tá? Então, a aceleração fica A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam disso aqui, ó. Isso aqui é o que? A unidade de medida de aceleração, tá? A unidade de medida de aceleração. Beleza? Vamos passando. Então a resposta correta é a letra E. Quando uma pessoa sobe numa balança, aquela balança mede a força peso, certo? Exercida. Aí a balança internamente tem os cálculos dela que ela dá a massa, certo? Ela dá a massa. A massa em quilograma, certo? Aí a balança faz, como ela tem uma superfície de contato, uma força de reação normal, né? Que vai ser, nesse caso aqui, essa força normal que a balança faz, ela é igual ao peso, tá? Aqui, ó. A força, peso para baixo, a força normal de contato e a força de contato de reação da força normal, que a gente chama de menos Fn, né? Certo? Aí, ou seja, o que a balança vai medir é quem? É a força de reação normal, né? Reação da força normal, de módulo Fn, que no caso é o próprio peso, certo? Olha, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com o elevador. O elevador, como ele se move, ele se afasta da Terra, acelerando quando ele sobe e também quando ele desce, tá? Ele vai se afastar da superfície da Terra. Como ele se afasta com velocidade e aceleração, a gente chama que o elevador é um caso de uma situação de referencial não inercial. Ele não está na superfície terrestre, certo? Ele é um referencial acelerado. As leis de Newton não vão se aplicar perfeitamente aí, certo? Vai acontecer algumas diferenças nas medidas de peso aqui, quando ele estiver subindo e quando ele estiver descendo, tá? No caso, quando o elevador está em repouso, como eu falei, a força normal ela vai ser igual ao peso e a aceleração do elevador vai estar como? Zero, certo? Ele vai estar em zero. Então, todo referencial que a gente tomar aqui para essa aceleração, ela vai ser em relação ao solo, tá? É em relação ao solo essa aceleração aqui.
Olha lá, elevadores em movimento vertical. Quando ele sobe acelerado, a força normal ela é maior que a força peso, tá? Ó, ele tá subindo acelerado. Ele tá subindo acelerado. Então, a força resultante vai ser quem nesse caso? Vai ser a força normal menos a força peso, porque a normal é maior que o peso. Então a gente subtrai do peso, tá? E isso aqui é igual a quem? A massa vezes a aceleração. Então, Fn fica igual ao peso mais m vezes o a. Fn é igual a quem? Quem é o peso? O peso é a massa vezes g, tá? Mais a massa vezes a aceleração. Logo, a gente tira o fator comum deles aqui, que é um m. Fica quem? mg mais a. Bom, aqui ó, é o a. Desenhei o g, mas sem querer, tá? Que é como tá aqui, ó. Tá? Daí que surgem essas equações. A gente está fazendo isso porque geralmente nas provas de concurso é isso que vai aparecer. É essa chegada de equação, dedução de equação. Às vezes nem tem um número lá como resposta, às vezes é só uma equação, tá? Não sei se todos que estão assistindo a aula já fizeram prova de concurso que tem física. Então, nota lá, a balança marcará um valor maior que o peso do indivíduo. É o que a gente chama de peso aparente, tá? Quando ele estiver subindo. E quando o elevador estiver subindo retardado, o peso vai ser maior que a força normal, tá? Então, a gente pode fazer o quê? Que a resultante vai ser o peso menos a força normal. Aí já vai ser o contrário aqui, o resultado da equação. A gente pode, se vocês quiserem fazer, eu vou fazer aqui rápido, ó. Peso menos a normal é igual a resultante, que é a massa vezes a aceleração. Então a gente vai ficar repetindo isso várias vezes aqui, inclusive nos exercícios que eu vou passar, para a gente não esquecer. Opa, o peso é igual a Fn. Como ele está subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Mais a m vezes a. Peso. Eu posso fazer o seguinte. Peso é igual. Tá subtraindo. Passa para o outro lado somando. Fica quem? Aqui. É. Fn mais m vezes o a. Aí eu quero isolar Fm. N. O que eu faço? Eu pego esse e passo para o outro lado subtraindo. Aí ficaria como? O peso menos a massa vezes a aceleração é igual a Fn, tá? E aí o peso é quanto? Quanto vale o peso? Massa vezes a aceleração menos m vezes a, que é igual a Fn, tá? Aí vamos passar aqui, vamos subir para cá, ó. Então, aqui qual é o fator comum? O fator comum é a massa de novo. A massa, né? Coloco ela em fator comum, fica G menos o A, que é igual a Fn.
Ah, professor, mas ficou pro outro lado. Ficou pro outro lado, mas não vai alterar o resultado, tá? É só eu pegar e organizar aqui. Fn é igual a massa, né? Vezes G menos A. Pronto. Tá igualzinho esse aqui agora. Acontece também o mesmo fato para elevador acelerado. A mesma situação na situação anterior. Elevador desce retardado. Vamos lá, agora acontece a situação do elevador de em queda livre. Nesse caso aqui, a pessoa ela vai perder completamente o contato normal com a balança, certo? Por isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a força resultante, ou a força normal, vai ser zero. Então, não vai ter medição na balança, certo? Nesse caso aqui, ó, o peso menos a normal é igual ao resultante. Então, quanto vale isso daqui? Zero, tá? Aí o que acontece? O passageiro não comprime mais a balança, então não vai marcar valor algum. É como se ele estivesse flutuando, como se estivesse em gravidade zero, tá? E esse fato é conhecido como imponderabilidade.